Uningá, que o futuro é aqui. Salve, salve, querida aluna, professor Eduardo, para falar mais um pouquinho sobre matemática. E o assunto de agora é um assunto, eu diria, delicado, né, que a gente tem que ter alguns conceitos um pouquinho mais avançados, como, por exemplo, números complexos. Apesar de que a gente não teve o nosso encontro aqui sobre números complexos, acredito eu que você vai estar na parte de polinômios, que é o que a gente vai ver agora. Não tem como você ter chegado no polinômio sem ter passado pelos números complexos, tá? E se fez isso, volta porque está errado. Você precisa saber trabalhar com os números complexos para poder lidar bem com os polinômios. Claro que, em alguns exemplos que a gente vai estar resolvendo, tudo, nem sempre a gente vai precisar dos números complexos, porque a ideia aqui, a minha ideia é simplesmente dar aquela noção básica de como você vai partir, como vai ser o seu start. Mas, com certeza, nos exercícios do livro, de listas de exercícios que os professores vão te passar, você vai precisar e muito dos números complexos, tá certo? Então, começando sem muitas delongas aqui, polinômios, a nossa definiçãozinha diz o seguinte: um polinômio na variável complexa, olha só, já começou a falar, a nossa variável complexa x é uma expressão dada por a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e assim vai até chegar no nosso a2 vezes x elevado a 2, mais a1 vezes x, mais a0. E aí talvez aqui é aquele momento que você já fechou o livro e foi embora, né? Fala, putz, o que é esse negócio aqui? Cara, eu vou te falar, é mais simples do que a gente imagina. Porque olha só, se a gente pegar isso daqui, a gente sabe trabalhar com isso desde o 8º, 9º ano, que nada mais é que uma expressão quadrática, uma função do segundo grau. Eu posso ter escrito aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Ah, professor, mas isso é um polinômio? É. E a gente sabe resolver, a gente sabe encontrar as raízes, sabe trabalhar com tudo isso aí. Então não tem nada de assombroso. A gente só está aumentando a possibilidade de termos antes, né? A gente, até lá no nosso primeiro, segundo ano, a gente sempre se limita ao x ao quadrado. E agora o que a gente está dizendo é que pode existir outros expoentes, um x ao cubo, um x à quarta, um x à quinta, quem você quiser, né? Ou talvez quem o exercício queira. Mas para não assustar tanto, basta lembrar que é uma expressãozinha, uma equação qualquer que a gente vai estar lidando, que a gente vai estar trabalhando aí. Quem que é o meu, né, se a gente fosse comparar no caso, o meu A2 aqui é o meu 1, que é o coeficiente que está multiplicando x. Quem que é o meu A1? O meu A1 é o menos 5, que está multiplicando só o x. E o meu A0 é o cara que aparece sozinho, que aqui está como 6. Então perceba que a relação é a mesma do que a gente sabe até hoje, tanto que os nomes são os mesmos. Olha aqui, a n-1, tananã, A2, A1, A0, são os números complexos que são os que a gente chama de coeficiente. Por que coeficiente? Porque são eles que estão multiplicando as nossas incógnitas. N é um número natural, mas quem que é N? Perceba que N são os nossos índices, tanto do expoente para o índice de posição. E eu não tenho como ter uma posição menos 3 meios, uma posição quebrada. Sempre que a gente fala de posição, a gente está falando de contagem. Então isso aí tem que ser um número natural. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então aqui os nossos expoentes, sempre um número natural. O grau do polinômio é o número natural correspondente ao maior expoente de x, que é nada mais do que a gente já tinha feito até hoje. Como que a gente fala que isso aqui? Ah, isso aqui, professor, é uma função do segundo grau. Por quê? Porque o x está elevado a 2. Olha o que está escrito. O grau do polinômio é o número natural correspondente ao maior expoente de x. Ponto. É tudo que você fazia até hoje. Agora, se vier outros valores, aí a gente tem que analisar. Verificar quem que é o x que está elevado ao maior expoente, aquele cara vai ser o nome do seu polinômio, que é o que acontece aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, qual que é o grau desse polinômio? O grau desse cara é 7. Perdão, 7, não sei de onde que eu tirei 7, eu vi o último termo ali. O nosso grau desse cidadão, 3, que é o maior valor que x está elevado. Quem que é o grau do nosso segundo polinômio?
eu tenho um x à quinta, um x ao quadrado, um x. Portanto, o maior valor é este cara. Quem que é o grau, então? O grau desse polinômio vale 5. Nesse terceiro, eu tenho um x ao quadrado, tenho um x e um menos 2. Quem que é o x que está elevado ao maior expoente? Ah, professor, o x ao quadrado. Beleza. Então, o grau desse polinômio vale 2. Esse x está elevado a quanto? Professor, está elevado a 1. Então, o grau desse polinômio vale 1. E no caso aqui, ah, professor, esse eu não tenho x. E aí? Se não tem x, nada mais que está escrito assim, ó. X elevado a 0 menos 7. Por que está escrito assim? Assim não, desculpa que eu errei. Está escrito da seguinte maneira. Menos 7 vezes x elevado a 0. Por que está escrito assim? Porque qualquer número elevado a 0, a gente já viu que vale 1. Portanto, menos 7 vezes 1 é o próprio menos 7. Então não quer dizer que não tem grau, ele tem grau. Só que no caso o grau vale 0. Por conta da gente só ter o nosso termo independente escrito na nossa expressão. Tá certo? Então aqui, só para identificar o grau de um polinômio, creio eu que não é nenhum problema para você. E uma outra coisa importante que a gente dá para lembrar aqui é sobre coeficiente dominante. O que vai ser um coeficiente dominante? É o cara que multiplica o x que está dando nome ao seu polinômio. Esse aqui é grau 3. Quem está multiplicando o x a 3? O 4. Portanto, o 4 é o nosso coeficiente dominante. Quem que é o coeficiente dominante no segundo exemplo? Menos 1/6, porque é ele que está multiplicando o seu x à quinta. No terceiro exemplo, 2i é o seu coeficiente dominante. Aqui vale 1 e aqui, como não tem, é o próprio menos 7, porque é uma constante, só tem ele, então não tem muito o que fazer. Mas sempre o cara que estiver multiplicando o seu x com o maior valor de expoente, a gente vai chamar de coeficiente dominante. Isso aqui é mais uma observaçãozinha, quase que uma curiosidade, que poucos livros, poucas pessoas utilizam esse termo. Mas, se em algum momento vierem a utilizar, você já sabe o porquê que estão utilizando este nome, tá certo? Vamos começar a detalhar mais um pouquinho, então, deixar as coisas mais interessantes. Seja alfa pertencente ao conjunto dos complexos, dizemos que alfa é raiz do polinômio p de x, a n vezes x elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 e assim vai, se p de alfa for igual a 0. Ixi, professor, é muita letra para minha cabeça. Olha só como que você sabe fazer isso. Lembra quando a gente falou de função do primeiro grau? Aí você tem lá, f de x é igual a x mais 1. Ai, professor, era tão bom quando era assim, porque era fácil. E é a mesma coisa. Aí o que aparece na prova? Ah, calcula f de 2. O que você faz com esse 2? Você pega o 2 e enfia no x. Vai ficar 2 mais 1 que dá 3. Não é isso que você faz? É exatamente isso que ele está pedindo para você fazer. Você tem o p de x, que é todo esse cara. E aí o que ele fez? No lugar do x, ele colocou a alfa. E é isso que você vai fazer. Aonde tiver x, olha só, em todos os momentos eu coloquei alfa. E se fizer isso e você resolver a conta der zero, por que deu zero? Porque alfa é uma raiz do seu polinômio. Simplesmente isso. Ah, professor, mas então aqui no exemplo que você fez, o 2, ele não é raiz. Não, porque não deu zero. Se eu quisesse fazer a raiz, quem que eu colocaria? Basta você colocar o menos 1. Porque aí vai ficar menos 1 mais 1. Isso aqui é igual a quanto? Zero. Ah, professor, se deu zero é a raiz? Sim. Então, nesse caso, o meu alfa, que vale menos 1, é a raiz do polinômio, porque a continha ali resulta em zero. Simples assim. Então, repetindo, a diferença aqui, o que talvez cause um assombro, é devido à expressão, que ela é muito comprida, muito grande, porque a gente está generalizando para qualquer hipótese, para qualquer situação que a gente tenha. Não mais função do primeiro ou só função do segundo. Pode parecer a função do grau que você quiser. Por isso que fica uma coisa meio, escandalosa aí. Olha só, no primeiro exemplo. Então, olha só aqui no nosso primeiro exemplo. O número 2i
é uma raiz do polinômio p de x? Bom, para verificar isso, o que a gente tem que fazer? Pega o 2i e substitui lá no lugar do x. Então vai ficar 2i elevado à terceira mais 3 vezes 2i ao quadrado. Perceba que onde tem x eu estou colocando 2i. Mais 4 vezes 2 vezes i mais 12. Bom, feito isso, com um pouquinho de conceito de números complexos, a gente consegue continuar isso. I ao cubo vale menos i. E 2 ao cubo dá 8. Então vai ficar menos 8i mais 3 vezes 2 ao quadrado dá 4 e i ao quadrado vale menos 1. Então está aqui o nosso menos 1. Mais 4 vezes 2 dá 8, mais 12. Menos 8i, mais com menos vai dar menos, 3 vezes 4, 12. Mais 8i, mais 12. E aí, olha só, 12 menos 12 dá 0, 8i menos 8i dá 0. Se chegou no resultado 0, está satisfeita a nossa condição. Sinal que o 2i ele é a raiz do polinômio que a gente estava buscando, x ao cubo mais 3x quadrado mais 4x mais 12. Tá certo? Então, para verificar, basta fazer isso, é continha mesmo. Pega o valor que você está supondo que seja a raiz, substitui na sua incógnita, se der 0, está satisfeita a condição. Neste segundo exemplo, sabendo que x igual a menos 4 é uma raiz, então perceba que a gente já sabe que o x é menos 4 ele é. Então o que significa isso? Que quando eu pegar o p de menos 4, o resultado disso tem que ser 0. E o que ele quer com isso? Ele quer que a gente determine o valor de m para que isso seja verdadeiro. Então vamos lá, o que é p de menos 4? Aonde tem x, você coloca menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, mais m que multiplica menos 4, menos 3. Isso aqui tem que ser igual a 0. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4m, menos 3, que é igual a 0. 16 menos 3 dá 13. E aí agora é só isolar o valor de m, né? Portanto, m é igual a 13 quartos. Está aí calculado o valor de m para que x igual a menos 4 seja a raiz deste polinômio p de x. Tranquilinho, sem maiores problemas aqui, né? Sem assombros até o momento. Agora vai começar a parte divertida. Aqui até que é bem tranquilo, talvez você esteja bem acostumado. Mas o principal objetivo dessa aula, desse momento que a gente está tendo aqui, é chegar na divisão. Mas vamos com calma, né? Vamos por partes para ninguém se desesperar aí. Dados os polinômios f de x e g de x, vamos calcular f de x mais g de x. Eu vou reescrever aqui primeiro e já eu explico como vai funcionar. Então nós temos menos 7x ao cubo mais 5x ao quadrado menos x mais 4 e eu vou somar com o polinômio g, que é menos 2x quadrado mais 8x menos 7. E aí, olha só, soma de polinômios, a gente só pode trabalhar desde que os coeficientes, os expoentes sejam os mesmos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um x ao cubo aqui. Tem algum mais x ao cubo? Não, não tem. Então, esse cara, eu não vou mexer com ninguém, ele vai ficar sozinho aqui, ó. Menos 7x ao cubo. X ao quadrado, eu tenho esse x ao quadrado e tenho esse x ao quadrado. Então, eu preciso trabalhar com os dois juntos. E aí, o que você vai fazer? Você vai manter o x ao quadrado e vai manipular somente os coeficientes dele. 5 menos 2 dá 3. Então, tá aí. É como se fosse 5 maçãs menos 2 maçãs, te sobra 3 maçãs, ok?
Com x, eu tenho esse menos x e esse 8x. Então, são eles que você vai manipular. Mantém o x aqui. Agora, menos 1 com mais 8 dá quanto? Menos 1 com mais 8, 7. Então, mais 7x. E o cara que não tem x, com quem não tem x? 4 menos 7, menos 3. Está resolvido a sua soma de polinômios. Nossa, professor, é fácil assim? É, não tem erro. Basta a gente lembrar que eu só posso somar os termos de mesmo expoente, né? Mantém eles e trabalha com os coeficientes somente. Na sequência, nós temos o seguinte, f de x menos g de x. O único detalhe que a gente tem que tomar cuidado é agora por causa do sinal, que esse sinal ele vai influenciar em todos os termos do seu polinômio g. Eu vou copiar os polinômios aqui novamente. Ó. Menos 7x ao cubo mais 5x ao quadrado. Menos 7x ao cubo mais 5x ao quadrado. Menos x mais 4. Esse é o nosso polinômio f. Agora, menos. Para não confundir, abre parênteses e escreve o polinômio g, que é menos 2x quadrado mais 8x menos 7. Antes de começar a resolver, faz o jogo de sinal, faz a distributiva ali. Ó. Do lado esquerdo eu só vou manter 5x quadrado menos x mais 4. Agora vamos lá. Menos com menos dá mais 2x quadrado. Menos com mais, menos 8x. Menos com menos, mais 7. Aí agora sim, a gente está apto a continuar aqui a nossa resolução. Então, x ao cubo, eu só tenho esse cidadão, copia ele. Menos 7 ao cubo. X ao quadrado, eu tenho esse e esse. Mantenho a incógnita, que é x ao quadrado. E 5 mais 2 dá 7. De x eu tenho menos 1 com menos 8. Então vai dar menos 9x e 4 com 7, que dá 11. Está aí terminada a nossa subtração desses dois polinômios. Certinho? Para quase finalizar essa parte de operações, agora uma multiplicaçãozinha. Quero fazer f vezes g, que automaticamente a gente já sabe fazer isso, né? Basta lembrar das propriedades distributivas. Então, eu tenho aqui menos 3x quadrado menos 5x mais 8 vezes o polinômio g, que é menos 2x quadrado, mais 1. Como que funciona a multiplicação, então? A gente vai ter que distribuir esse carinha termo a termo. Ó. Esse eu vou multiplicar por este e esse eu vou multiplicar pelo outro. Mesma coisa com esse. E mesma coisa com 8. Só que aí agora a gente vai envolver todo mundo. Eu multiplico tanto os coeficientes quanto as incógnitas. Né? A gente vai utilizar um pouquinho de propriedade de potência aqui. Então, dando sequência na resolução, nós temos o seguinte. Vamos lá. 3x quadrado vezes menos 2x. Vou escrever aqui primeiro, depois a gente faz a continha. Menos 3x quadrado vezes menos 2x, 3x quadrado, opa, não é menos x 3x ao quadrado, não sei de onde eu tirei esse menos aqui, agora sim, mais 3x quadrado vezes 1, então já usei esse com os dois termos que nós tínhamos, agora eu venho para o 5, menos 5x vezes menos 2x, menos 5x vezes 1. E por último, o 8 vezes menos 2. Então, mais 8 vezes menos 2x. E 8 vezes 1, que dá o próprio 8. Mais 8. Agora é só ajeitar. 3 vezes menos 2 dá menos 6. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. 3 vezes 1 é 3. Próprio x quadrado. Não precisou trabalhar com expoente aqui. Menos 5 com menos 2 dá mais 10.
x vezes x, x ao quadrado. Menos 5x vezes 1 dá menos 5x. 8 vezes menos 2 dá menos 16x. E o próprio mais 8. Aí dá uma analisada, vê se a gente consegue ajeitar alguém. De x ao cubo eu só tenho esse, então copia. Menos 6x ao cubo. Agora, x ao quadrado, eu tenho este e o 10. Então, 3 mais 10 vai dar 13x ao quadrado. De x eu tenho o 5 e o 16. Menos 5 com menos 16 dá menos 21x e mais 8. Está finalizada a nossa multiplicação de polinômios. Nossa, professor, ainda bem que você pegou um pequenininho, né? Senão daria bastante conta. Verdade. Dependendo dos coeficientes, dos valores que a gente tiver, é um pouquinho trabalhoso, mas não tem segredo. Só ter paciência, termo a termo, juntos os termos semelhantes, que está garantida a sua questão. Ok? Agora sim, chegou na menina dos olhos dos polinômios, a divisão deles. E o primeiro que a gente vai ver é o método da chave. Além do método da chave, a gente tem o método de Briot-Ruffini. Mas vamos começar por aqui. Então, olha só. O que é o método da chave? É aquilo que a gente faz desde sempre. Por exemplo, 20 dividido por 5. Ah, professor, isso dá 4. 4 vezes 5 dá 20, vem com o sinal trocado, dá 0. Isso é o método da chave. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ah, professor, só sabia fazer com número, com um polinômio agora. Mas vamos lá. Olha só. 6x à quarta menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1 dividido por 2x ao quadrado mais x menos 3. Então, qual que é a ideia aqui da divisão de polinômios? A gente vai sempre pegar o primeiro termo que a gente tem aqui no nosso polinômio e dividir pelo primeiro termo da chave. Isso só é possível fazer enquanto o grau do seu polinômio for maior ou igual ao polinômio que está dentro da chave. Então, como 4 é maior que 2, a gente consegue fazer essa divisão. Professor, se fosse 1 no lugar do 4, a gente não resolveria, porque aí o método não é aplicado. Tá certo? Então, vamos lá. Número com número, letra com letra. 6 dividido por 2 dá 3. X à quarta dividido por x ao quadrado, lembra da propriedade de potência? Divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Isso aí vai dar x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado. Encontramos o nosso primeiro termo. E agora? Agora você faz o processo inverso, que é o quê? Quando nós encontramos o 4, a gente multiplicou por 5 e o resultado trouxe para cá. É isso que a gente vai fazer. Só que esse 3x ao quadrado eu vou multiplicar por todo mundo. Então, 3x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dá 6x à quarta. Porém, a gente precisa trocar o sinal. 3x ao quadrado vezes x vai dar 3x ao cubo. Só que como é positivo, vem para cá, negativo. 3 vezes menos 3 dá 9. 9 negativo, vem para cá, positivo, 9x ao quadrado. Feito isso, a gente faz uma soma. 6 menos 6 dá 0, ok? Esse é o nosso objetivo. Sempre o primeiro cara aqui tem que dar 0. E aí deixa sobrar o que for para sobrar. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. 3 com 9 dá 12. E aí abaixo o restante, menos x mais 1. Fizemos a primeira parte. Agora tem que continuar. Por quê? Porque o expoente do que sobrou ainda é maior do que o expoente que está lá. Então a gente consegue continuar essa divisão. Vou escolher uma outra corzinha para a gente continuar. Então vai ficar agora. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Agora vamos lá.
2x vezes 2 vai dar 4x a terceira, menos vai vir para cá mais 2x ao quadrado, e menos 2 vezes menos 3 dá 6. Troca o sinal, menos 6x. E aí lembrando que esse primeiro resultado sempre tem que ser zero. 4x ao cubo menos 4x ao cubo, zerou. 12 com 2 dá 14x ao quadrado, menos 1 com menos 6 dá menos 7x, mais 1. Agora perceba que ainda o expoente que sobrou é maior ou igual ao expoente que a gente tem dentro da chave. Então eu posso ainda assim continuar a nossa conta. Que aí eu vou fazer aqui de azul escuro. 14 dividido por 2 dá 7. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então acabou. Aqui é só 7. Só deixa eu arrumar esse sinalzinho de mais ali que ele ficou feio, né? Deixa eu arrumar aqui esse negocinho. Então aqui ficou mais 7. Agora é só fazer o processo contrário. 7 vezes 2 dá 14, x ao quadrado. Mas se ele é positivo, ele vem negativo. 7 vezes x vai dar 7x, vem para cá, negativo. 7 vezes 3 dá menos 21, vem para cá, mais 21. E aí, fazendo as continhas, 14 menos 14, 7 com 7 vai dar menos 14x, 1 com 21, 22. Professor, posso continuar? Não. Por quê? Porque o expoente do que sobrou aqui agora é menor do que o expoente que a gente tem lá dentro. Então, morreu aí. O que a gente tem com tudo isso? Nós temos o nosso quociente da divisão, assim como 4 aqui é o quociente, esse polinômio também é quociente da nossa divisão. Nós temos aqui o nosso divisor, que era este polinômio. Nós tínhamos o nosso dividendo, e encontramos o nosso resto, como qualquer divisão. Desde lá do comecinho, o que a gente aprende? Dividendo dividido pelo divisor vai resultar num quociente e deixar um determinado resto. E com isso, a gente sabe que a prova real, apesar de que eu não vou fazer ela agora, mas a gente sabe que o dividendo tem que ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Só fazer a prova real aqui. 4 vezes 5, 20, mais 0, 20. É isso que a gente está fazendo. Claro que aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Você vai fazer esse polinômio vezes esse, mais o resto, tem que dar o seu dividendo. Não é tão simples, mas a prova real funciona da mesma maneira que a gente aprendeu desde sempre. Esse é o nosso método da chave. Fácil? Não é fácil, eu reconheço. De começo vai dar muito bug na cabeça, vai dar umas travadas aí de vez em quando. Mais um exemplozinho aqui, 3x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 23x menos 10 dividido por x ao quadrado menos 4x mais 5. Então vamos lá de novo, O expoente é maior do cara que está lá dentro. Beleza, existe a divisão. 3 dividido por 1 dá 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Encontrado esse cara, faz o processo contrário. 3x vezes x ao quadrado, 3x ao cubo. 3x vezes 4 vai dar 12. X ao quadrado, menos, vem para cá, mais. 3 vezes 5, 15, x. Como é positivo, vem para cá, negativo. Soma, 3 menos 3 dá 0.
Menos 14 com mais 12 dá menos 2x ao quadrado. 23 com 15 vai sobrar 8x menos 10. Posso continuar a conta? Pode. Por quê? Porque o expoente do que você encontrou ainda é igual ao que está lá dentro da chave. Então, beleza. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Faz o processo contrário. Mais 2x. Menos 2 com menos 4 dá 8. Vem para cá, menos 8x. Menos 2 com 5 dá menos 10. Vem para cá, mais 10. Olha só que bonitinho esse, ó. Menos 2 com mais 2, 8 menos 8, 10 menos 10. Nós temos aí que é uma divisão exata, porque o resto foi igual a zero. Ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 5 é divisor de f de x, porque a divisão é exata, então ele recebe esse nome de divisor. Mais uma vez, identificando quem que é quem, nosso resto, nosso quociente, nosso divisor e nosso dividendo. Esqueci do 10 aqui. Nosso dividendo. Então tá aí. Passo a passo, tranquilinho, refaz eles, dá uma pausa se for o caso, pega para fazer sozinho, que essa parte é necessário e muito que você saiba trabalhar. E aí nós temos o dispositivo prático de Briot-Ruffini, que também funciona para divisões. Mas ele é um pouco mais avançado no sentido de informações que a gente precisa ter. Que a gente precisa conhecer raízes dele para poder aplicar. Então olha só nesse exemplo. Duas das raízes da equação, tananã, é menos 3 e menos 4. Ou seja, eu já conheço duas raízes. E aí ele quer saber quais são as outras duas raízes. O dispositivo de Briot-Ruffini funciona da seguinte maneira. É como se fosse um chiqueirinho que a gente vai fazer aqui. Nesse primeiro pontinho aqui, a gente vai pôr uma das raízes conhecidas, que é menos 3. Aqui em cima, você vai colocar os coeficientes do polinômio que você quer trabalhar. Lembrando que coeficiente é somente quem multiplica a sua incógnita. Então vai ficar 2, 5, menos 35, menos 80 e mais 48. E aí o dispositivo de Briot-Ruffini funciona da seguinte maneira. Você vai abaixar o primeiro resultado que você tem aqui, o primeiro coeficiente, que é o 2, multiplica pela raiz que você conhece e soma no próximo número. Tá? Vamos com calma. Ó. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Agora, mesmo processo. Multiplica e soma no próximo cara que a gente tiver. Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. 3 mais menos 35, menos 32. Mesmo processo. Multiplica e soma em quem a gente tem lá. Menos 32 com 3 dá 96 positivo. 96 menos 80, 16. 16 menos 3 dá menos 48. Menos 48 mais 48, 0. Professor, pode dar 0? Pode e deve. Por quê? Porque menos 3 é raiz. Se é raiz, lembra lá no comecinho, o P de alfa tem que ser igual a 0? Então, o resto da sua divisão tem que ser 0. Então, o último carinha aqui, se você sabe que o menos 3 é raiz, tem que dar 0. Se não deu, apaga e começa de novo, porque alguma coisa está errada. Feito isto, etapa 1 concluída. Agora, o que sobrou para nós? Nós tínhamos um ao quadrado, um à quarta, dividi uma vez, sobrou um ao cubo. Agora eu vou dividir mais uma vez pela outra raiz. A outra raiz que nós conhecemos é menos 4.
E aí o processo é o mesmo. Você abaixa o primeiro carinha, multiplica e vai somando termo a termo até chegar lá no 16 agora. Então vamos lá. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 1, menos 9. Menos 9 com menos 4 dá 36 positivo. 36 menos 32 dá 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos mais 16, 0. Acabou. Perceba que novamente deu 0. Por quê? Porque o menos 4 é a raiz do seu polinômio. Aí aqui é o legal do negócio. Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte. Nós tínhamos um polinômio de grau 4 e eu fiz duas divisões sucessivas. Quando eu fiz a primeira, me sobrou um cara ao cubo, ao quadrado, isso aqui, ó, sobrou para nós. Um 2x ao cubo menos x quadrado menos 32x mais 16. Quando eu divido de novo, agora no caso por menos 4, sobra x ao cubo dividindo por mais uma vez, vai dar x ao quadrado, x e o cara sozinho, que é o termo independente. Ou seja, o nosso resultado é um outro polinômio. Esse polinômio é dado por 2x² menos 9x mais 4. Que aí, vou deixar para você, como ele pede as outras duas raízes, né, se é um polinômio do quarto grau, você pode ter 4 raízes. Duas já foi dada, que é o menos 3 e o menos 4. Agora, para encontrar as outras duas, só resolver Bhaskara aqui. Aplica a Bhaskara, as outras duas raízes, vai vindo aqui o seu x1 e o seu x2. E está terminado o exercício, né, Bhaskara? Eu deixo com vocês que vocês sabem melhor que eu, desde sempre aí aplicando essa relaçãozinha. Então o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó, o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini. Então a gente vai trabalhar somente com os coeficientes do nosso polinômio e a gente tem que ter algum start, alguma informação inicial, que são os valores das raízes que tinham sido dadas para nós já no enunciado da questão. Tá certo? Na sequência aqui, eu deixei 3 teoreminhas que são muito importantes para o estudo de polinômios. O primeiro que é o teorema do resto, que diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio f de x por x menos a é igual a f de a. Né? Então, se eu estou dividindo alguém por esse cara, basta eu aplicar f de a, que está encontrado o resto. Já vou mostrar através de exemplo. O segundo teorema é o teorema de D'Alembert, que diz que se A é um número complexo, sendo A um número complexo é raiz de um polinômio f de x, então f de x é divisível por x menos a, e reciprocamente, se f de x é divisível por x menos a, então ele é raiz de f de x. Também tem um exemplozinho ali que eu vou comentar com vocês sobre. E o teorema fundamental da álgebra diz que todo polinômio de grau n, com n maior ou igual a 1, admite ao menos uma raiz complexa. O que é a raiz complexa? Lembrando que às vezes você chega numa raiz, por exemplo, 2. Você fala, tá errado, porque o professor falou que todo polinômio ia ter uma raiz complexa e 2 não é complexo. É sim, porque o conjunto dos reais ele está contido no conjunto dos complexos. Então, todo número real também é um número complexo. Portanto, mesmo que você chegue nesse resultado, ainda assim é um valor complexo. Mas agora, pensando aqui nesses dois teoreminhas, vamos lá. Qual o resto da divisão de p de x, tananã, por x menos 2? Olha só o que diz o teorema do resto. Se eu vou pegar um polinômio e dividir por x menos a, basta eu aplicar f de a para calcular o resto. Então, quem que é meu a? Meu a vale 2. Então, o que eu preciso fazer? Calcular p de 2 para descobrir o resto. E aí, acabou. 3 vezes 2 ao quadrado, menos 17 vezes 2, mais 15. Fazendo as continhas, 2 ao quadrado dá 4. Vezes 3, 12.
menos 34 mais 15. 12 com 15 dá 17, menos 34. O resto dessa divisão aqui vale menos 17. Simples assim. Ah, professor, mas eu gostei tanto de divisão que eu quero fazer a divisão do 3x ao quadrado menos 17x mais 15 por x menos 2. Fica à vontade. Gosto é gosto, não discuto isso. Mas só estou mostrando um teorema que pode adiantar a sua vida na hora da prova, né? Basta você fazer esse esqueminha que você já vai ter o valor do seu resto, certo? Mas, em casa, você pode até fazer para conferir e verificar que realmente vai dar menos 17. Um outro exemplo, determinar m real de modo que f de x, que é igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais mx menos 5, seja divisível por x menos 3. Se ele quer que seja divisível, vamos voltar aqui, ó, teorema de D'Alembert. O a vai ser uma raiz do polinômio, é divisível por x menos a, e reciprocamente f de x é divisível por x menos a. Ou seja, eu posso escolher o que eu quero fazer, o que eu quero trabalhar aqui. Se ele é divisível, é porque o resto é zero. Se o resto é zero, eu posso aplicar o teorema do resto e igualar a zero. Perceba que um é complemento do outro. Então aqui, o que eu vou fazer? Esse carinha é meu a, então eu vou aplicar f de 3, e como ele é divisível, se é divisível, o resto tem que ser igual a zero. E aí a gente descobre o valor de m. Então vai ficar 3 ao cubo menos 4 vezes 3 ao quadrado mais m vezes 3 menos 5, que é igual a zero. 3 ao cubo dá 27, 3 ao quadrado é 9, vezes 4, 36, mais 3m, menos 5. 27 menos 36 dá menos 9. Menos 9 menos 5, mais 3m, que tem que ser igual a zero. Menos 9 com menos 5 dá menos 14, mais 3m, que é igual a zero. Logo, o valor de m tem que ser igual a 14 terços para que este polinômio seja divisível por x menos 3. Certo? E aí aqui a gente finaliza então a nossa parte de polinômios, né? Lembrando que não é uma parte fácil, talvez seja de todo o conteúdo que a gente está vendo no nivelamento, a parte mais complicada, mais carregada de resultados, de teoremas, mas que você não pode deixar de lado de forma alguma, tá? Tentei passar os princípios básicos aqui, o que é necessário. Claro que em seu material vai ter muito mais coisas, mas começa por aqui, pegando esses resultados, esses teoremas, para dar continuidade depois no seu estudo, tá certo? Valeu e até a próxima!